maravilhosa! Vamos florescer juntas? Nós estamos chegando numa nova estação e essa estação, inclusive, é a minha preferida. E eu descobri que não é por acaso, mas é porque é a estação dos sanguíneos e o meu temperamento é sanguíneo. E é uma estação que eu amo, inclusive, tema do nosso encontro de sexta-feira com o Clube das Maravilhosas. Vai ser lá no restaurante A Casinha, em Osasco. E, inclusive, temos pouquíssimas vagas, dá tempo ainda de você reservar a sua e estar conosco no Brunch Florescer. Mas hoje eu vim falar com você aqui, maravilhosa, e faz tempo que eu não faço live, hein? É, inclusive, uma live bem desavisada, mas eu vim falar com você sobre como que nós podemos florescer a nossa feminilidade. Mesmo com tanta comparação, mesmo com tantas coisas que nós temos no nosso dia a dia para fazer. E sim, muitas vezes nós estamos perdidas no ciclo, né? Nesse ciclo infindável de comparação. E olhamos para o nosso corpo de maneira depreciativa, não conseguimos identificar as nossas forças, aquilo que nós mais amamos em nós. Por quê? Porque estamos presas no ciclo da comparação. Nós estamos focadas em olhar o que o outro tem de belo e olhar o que nós temos de não tão belo assim aos nossos olhos. E eu vou te falar uma coisa maravilhosa, isso é muito comum, mas é muito destrutivo, é muito prejudicial. E quando você para entender a importância de olhar para você com um olhar de amor, de carinho, de respeito, as coisas elas fluem de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila e fazem com que você de fato venha se amar, se respeitar e entender de verdade qual que é a sua real beleza, não a beleza do outro. E o nosso corpo ele tem características semelhantes, mas ao mesmo tempo únicas, porque somos únicas. Então, falar de biotipo, falar de formato corporal é falar de identidade corporal, é falar de como que você tem no seu corpo traços que representam até mesmo a sua personalidade, no seu rosto, né? Quando nós falamos de visagismo, olhando para o seu formato de rosto, nós podemos ver características de personalidade suas que foram formadas desde o ventre. Então, a consultoria de imagem atrelado a terapia, atrelado a toda aquela análise do corpo explica, né, aos temperamentos, tá tudo interligado, porque nós conseguimos entender e visualizar como que nós somos únicas e como que o Criador ele é perfeito quando fez cada detalhe nosso, né? Tudo aquilo que nós vivemos desde quando estávamos no ventre da nossa mãe foi formando o nosso corpo, as nossas características, as nossas feições. E isso é lindo, é lindo. E falando de biotipo, falando de formato corporal, nós temos alguns formatos dentro, né, do método que nós conhecemos como tradicional, que vão nos direcionar em alguns sentidos quanto ao que valorizar no nosso corpo e aquilo que nós não queremos tanto que fique em evidência e podemos até mesmo camuflar, né? Ou até valorizar aquilo que de repente para o outro não é válido dentro de um biotipo, para outra mulher vai ser. Porque nós somos únicas e a percepção que temos sobre nós é única. Então é muito importante que nós venhamos ter essa clareza. Isso faz toda a diferença. Quando nós olhamos para o biotipo oval, vou começar com o mais polêmico. Nós percebemos que é um biotipo desafiador, que muitas mulheres que têm esse biotipo têm sim dificuldade em se aceitar, têm dificuldade em se amar. Por quê? Porque é um biotipo que tem um acúmulo de gordura maior na região da barriga. E quando nós olhamos para esse corpo por completo, nós percebemos que ali na barriga, aquela localização de gordura maior, vai fazer com que aquele corpo fique mais redondinho, né? Fique mais esse formato oval mesmo. Um corpo mais redondo, um corpo que ele é mais volumoso, é mais rechonchudinho. E eu falo isso porque ao longo da minha vida, eu sofri muito com esse acúmulo grande na região da barriga, né, de gordura. E isso fez com que eu me sentisse feia, com que eu menosprezasse o meu corpo. E eu não entendia que quanto mais eu menosprezava o meu corpo, mais intenso ficava aquela sensação de que eu não era bela,
quando na verdade não faz sentido nós olharmos para o nosso corpo dessa maneira, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e cada parte do nosso corpo ele tem uma característica única que faz parte de algo que a gente viveu e algo que a gente vai viver lá na frente, então faz parte do nosso corpo cada detalhe. Então é fundamental que nós venhamos de fato abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para amar e aceitar o nosso corpo, porque foi o Criador que colocou cada detalhe nele e as vivências que nós tivemos na vida. Então, o biotipo oval, para que nós possamos equilibrar esse biotipo... Oi, Si, tudo bem? Maravilhosa, seja bem-vinda. Para que nós possamos equilibrar esse biotipo, nós temos que fazer com que as proporções fiquem equilibradas. No meu caso, eu sou mais baixinha e o meu biotipo ele é mais redondinho, ele é mais oval. Então, quando eu quero equilibrar o meu formato de corpo, o que eu faço? Eu marco a cintura e trago um equilíbrio entre o tamanho do meu tronco e o tamanho das minhas pernas. Por eu ser mais baixinha, as minhas pernas não são tão longas, né? Então, eu tento sempre equilibrar trazendo uma proporção de perna mais alongada e o tronco um pouco menor do que as pernas, para dar essa sensação de que eu sou mais alta, de que eu sou mais longilínea. E isso ajuda muito quando você vai colocar um look, quando você vai se arrumar. Então, eu sempre trago na parte de baixo peças que são cintura alta, que tenham marcação na região da cintura, e primordialmente peças que não são tão justas na parte de baixo, porque quanto mais justa, mais marcação na região da barriga. Então, uma região que eu não quero evidenciar. Então, o que eu faço? Eu trago sempre calças de alfaiataria, saias envelope, evasê, que vão trazer um movimento pro meu look, pro meu corpo, vão valorizar minhas curvas sem marcar demais. Né? Diferente, por exemplo, da legging. Quem tem muito acúmulo abdominal de gordura, normalmente acaba indo muito para leg e camisetão. Eu vivi essa fase na minha vida e eu falo que foi a fase que eu mais me senti feia e que eu menos me senti valorizada. Por quê? Porque eu estava evidenciando aquilo que eu não gostava tanto no meu corpo e não estava conseguindo valorizar aquilo que realmente é belo em mim. Então eu comecei a identificar isso depois que eu tive esse conhecimento do meu formato de corpo e comecei a fazer essas transferências de camufla e valoriza, camufla e valoriza. E eu comecei a valorizar outras regiões do meu corpo que eu gosto. Por exemplo, eu gosto bastante do meu colo, eu gosto dessa região do meu corpo, eu acho bonito, eu gosto muito do meu rosto, eu gosto muito também das minhas pernas, não tem problema, mas a região abdominal me incomodava demais. Então, o que eu faço? Hoje, eu sempre tô com peças de gola V, sempre trago aqui colar. O meu óculos também hoje é um óculos que é mais chamativo, então ele traz a atenção pro meu rosto, que é uma região que eu gosto muito. Gosto muito do meu sorriso, então eu sempre tô com gloss, um hidratante labial legal, que eu curta. Então, a gente precisa entender que nós vamos sempre ter algo que nós queremos melhorar em nós. É normal, é natural e é válido, porque a gente tem que evoluir a cada dia. Mas quando eu entendo o que eu valorizo, o que eu camuflo no meu corpo, com o meu estilo, eu consigo me amar mais a cada dia. E vai ficar mais leve, né? Então, por exemplo, pra mim, o meu braço ser mais gordinho não é um problema. Eu uso regata tranquilamente, sem problema nenhum. Mas tem mulheres que já não gostam de usar regata porque acham que o braço é gordinho. E o que eu recomendo? Evite usar peças que vão ter manga bufante, que vão ter muitos adereços de ombro, porque isso vai chamar atenção para essa região e isso pode te incomodar. Não que as outras pessoas vão estar notando, tá? Porque isso é coisa da nossa cabeça. Mas você vai se sentir incomodado e vai achar que as pessoas estão olhando para você, principalmente para aquela região que te incomoda. Então, o que você vai fazer? Quando você quiser trazer essa camuflagem para a região do braço, uma característica que eu ouço muito nas minhas consultorias é o braço, é uma reclamação. Então, você pode colocar manguinha mais compridinha, mas não muito justa e nem muito larga. Você pode colocar uma manguinha que é um pouquinho mais alongada, mas que ela fique à vontade, que ela fique confortável no seu braço. Então, isso vai trazer para você uma leveza, vai trazer para você um conforto e você vai se sentir melhor. Traga sempre a atenção, por exemplo, para o centro do corpo. Isso vai te deixar mais alongada,
alongada, vai trazer essa sensação de que você está mais magra, se de repente for essa a proposta, né, para você que tem um biotipo mais oval. Oi, Dani, maravilhosa, bom dia. É uma live meio desavisada, mas que eu quis fazer porque nós estamos falando na semana sobre florescer. E eu quero muito trazer esses conceitos, e vão ser 3 dias de live, hoje, amanhã e quinta-feira. Vai ser sempre aí nesse horário de 9h30, mais ou menos. Então eu quero falar para você, maravilhosa, que quer trazer esse equilíbrio para o biotipo oval, que você pode sempre estar localizando a atenção para o centro do seu corpo. Assim você vai trazer essa sensação de que você é mais alongado. Então, por exemplo, trouxe marcação de cintura. Não tô falando de cinto, tá? Porque o cinto muito largo, ele pode até evidenciar mais a região abdominal. Eu tô falando de marcação com cintura alta, eu tô falando de marcação que, se for com cinto, um cinto mais fininho, da mesma cor da roupa, da mesma cor da blusa ou da calça, para ele não virar o destaque e a atenção do seu look, para não trazer atenção para a região abdominal. Então você pode usar, por exemplo, um vestido transpassado que marque cintura e que traga atenção para o centro do seu corpo. Você pode também utilizar um colete, um blazer que traga essa atenção para o centro do corpo. Sempre peças que vão ter uma marcação e uma modelagem que traga essa sensação de que você está mais acinturada. Se você traz, por exemplo, looks muito oversize, a sensação é de ampliar visualmente seu corpo. Então, para você que é oval, que tem esse biotipo mais arredondadinho, não é interessante looks muito oversize. Aqueles looks grandes, né, que tá na moda, que as grandes blogueiras e fashionistas usam. Por quê? Porque são looks que eles vão ampliar visualmente. Já é interessante para quem tem um biotipo mais retangular, por exemplo. Quem é mais retinha, quem não tem tanto busto, não tem tanto bumbum, tanto quadril. Isso vai ajudar a criar volume onde ela sente que ela tem falta de volume. Não que isso seja uma falta, mas a sensação e a percepção daquela mulher pode estar ali trazendo um incômodo, né? Ah, não tenho tanto bumbum, não tenho tanto busto, então use o oversize como uma estratégia para trazer volume. Porém, para quem não quer trazer esse volume, evite peças muito oversize. Por quê? Quanto mais tecido, quanto mais volume, mais você amplia visualmente. Então, se você traz, por exemplo, uma peça que ela não é justa, mas também não é larga, ela é ajustada ao seu corpo, você traz uma sensação de equilíbrio visual, tanto para você como para a percepção dos outros. Então, isso é uma técnica muito interessante para você que tem um biotipo mais oval. A Dani comentou aqui, usei tanto pensando que era só prático e confortável. Na verdade, o carro apareceu. Dani do céu, essa é uma questão que eu vivi muito, porque eu usava muita legging, camisetão. Ai, nossa, tá camuflando a barriguinha. Não, não tá, tá ampliando. Por quê? Porque eu tô usando uma peça muito maior do que realmente eu preciso. Lógico que posso, para fazer um look pontual, posso, só que eu preciso entender o que eu prefiro, um estilo mais fashionista e mais disruptivo, ou eu prefiro equilíbrio visual e harmonia no meu corpo. Então existem mulheres que vão preferir o disruptivo, um estilo mais dramático, que ela não tá preocupada com a silhueta do corpo, ela tá preocupada em trazer impacto visual, em trazer diferenciação com seu estilo. Porém, a mulher mais clássica, mais romântica, ela prefere a harmonia. Então, pra mim, que sou mais romântica, que tem um toquezinho clássico, eu prefiro a harmonia. Quando eu olho pra mim, que eu tô desarmônica ali, que não tá batendo, que tá volume demais ou que tá volume de menos, eu não me sinto bem. Eu me sinto fora, sabe? Um patinho feio fora da caixinha. Eu não consigo me visualizar bonita num look muito oversize. Diferente de outras mulheres que até são plus size, são mulheres com biotipo mais oval, mas gostam do estilo ali que aquele look traz, aquela questão de ser disruptivo. Então, o que nós temos que entender? Ou você é disruptiva e foca no estilo, ou você foca na harmonia. Por isso que o estilo muito dramático, muito criativo, ele briga com o estilo clássico. Porque dificilmente uma mulher clássica, tradicional na sua essência, vai conseguir aderir a um look muito dramático ou muito criativo. Porque a mulher que ela é, na sua essência clássica, ela sente desconforto quando ela não vê harmonia. O olhar dela busca harmonia, busca combinações.
Então isso é muito interessante porque tudo tá interligado, né? Tudo tá interligado. E exatamente, evidencia muito mais quando você traz um look oversize, por exemplo, para mulheres que são mais magrinhas, que tem um estilo um pouco mais, que tem um biotipo mais sequinho. Isso faz o contrário, isso traz volume, isso traz movimento pro corpo dela quando ela sente que as curvas dela são mais retinhas. E é uma super dica e é uma super opção de valorização visual do seu corpo quando você tem esse biotipo mais sequinho. Então, transmitimos quem somos e sentimos através do nosso look. E exatamente, quando você tem um look que te representa, você sai de casa se sentindo você. Agora, quando você vai lá ver no Pinterest, por exemplo, um look oversize, quer replicar, mas não entendeu como valorizar o seu corpo, as suas curvas, você começa a viver por moda, né? Vai na moda, o que tá em tendência, e não consegue se sentir bonita. Por quê? Porque você tá só replicando o que tá em alta, mas você não entendeu o que funciona pro seu corpo. No nosso encontro de sexta-feira, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre biotipos, vamos falar sobre formato corporal. Porque como você vai florescer na sua identidade, na sua feminilidade, se você não sabe como valorizar suas curvas? Não tem como. Porque você sempre vai se sentir menos bonita do que você realmente é. Você sempre vai depreciar uma parte do seu corpo quando você poderia estar enaltecendo aquela parte do seu corpo, valorizando ainda mais a sua beleza num contexto geral, se você entendesse como que o seu corpo funciona. Aonde colocar volume, aonde tirar volume, aonde colocar marcação, aonde tirar marcação, onde colocar estampa, onde não colocar estampa de jeito nenhum. Por exemplo, no meu caso, que eu tenho mais gordurinha na região abdominal, tenho seio grande, eu evito estampa na parte superior. Por quê? Porque eu vou evidenciar a barriga e eu vou evidenciar os seios. Tem alguma coisa estampada ou outra? Tenho, mas é pouquíssimas. Normalmente as minhas peças elas têm cores vibrantes, mas elas são lisas, sem estampa na parte superior. Por quê? Porque eu vou trazer volume e vou ampliar essa região, e fora eu vou trazer evidência para essa região do meu corpo de uma maneira que não me deixa confortável, sabe? Então o que eu trago? Eu trago peças lisas em cores vibrantes, trazem a minha energia, a minha alegria, que faz parte de quem eu sou, da minha essência, mas traz a harmonia, que é algo que eu busco também. Então é importante saber equilibrar. Hoje eu quis trazer esses tópicos sobre o biotipo oval, porque é um biotipo muito temido. E é um biotipo que causa muita confusão na hora das mulheres se vestirem, porque o biotipo oval, ele não está exclusivamente pautado somente para mulheres que são plus size e estão acima do peso, tá bom? Existem mulheres mais magras que têm esse biotipo, né? Você sabe aquela mulher que é magra, mas ela tem resistência em perder a gordura abdominal? Provavelmente ela pode ter um biotipo mais oval. Não é porque ela é magra que ela não pode ter o biotipo oval. Porque é um biotipo que ele acumula mais gordurinha na região da barriga. Mas você vê que aquela mulher é magra. Ela tem um rostinho magro, tal, mas na barriga tem gordurinha localizada. Tem gordurinhas aqui mais na região lateral aqui do quadril, né? Então, existem biotipos que eles vão ser mais desafiadores e as mulheres vão se sentir um pouco mais de dificuldade na hora de se vestir, de comprar os seus looks. Então é muito importante você conhecer seu corpo, entender qual é o formato do seu corpo, o que você mais ama em você é fundamental. E o biotipo oval, ele não é um bicho de 7 cabeças. Dá pra se sentir maravilhosamente linda tendo biotipo oval, independentemente se é oval seu biotipo, se é retangular, se é triângulo invertido, que também é um biotipo muito desafiador para muitas mulheres. Então eu quero falar nesses 3 dias sobre esses formatos corporais e como que equilibra cada um deles. O oval, trazendo esses truques que eu disse aí pra vocês, já vão ser assim um divisor de águas, já vai ser um divisor de águas pra você. Quando você vai pro biotipo retangular, que eu já tava falando um pouquinho, eu vou seguir nele. O biotipo triangular é uma mulher mais longilínea, ela é mais alta normalmente, tem um corpo que é um pouco mais... tem mais facilidade de ficar malhado. Sabe aquela mulher que ela facilmente fica com a barriga trincada, ela aparece com mais facilidade os músculos, né? Ela tem essa facilidade em ficar mais atlética. Essa mulher provavelmente pode ter esse biotipo mais retangular.
né? Eu vi aqui que a Dani falou que precisa aprender mais. Bora junto que a gente vai aprender juntas e nós vamos desvendar esses mistérios que muitas vezes as mulheres têm, que nós temos, né, como mulheres dentro da nossa cabeça, e faz com que nós não venhamos se sentir tão lindas e maravilhosas como nós somos. A Si também falou que ama esse universo e eu sou suspeita a falar, né? Então, quando a gente vai para esse universo aí da mulher que é do biotipo retangular, quais são as estratégias? Às vezes essa mulher se sente alta demais. Então, o que você pode fazer se for o seu caso, tá? Maravilhosa. Se você for mais alta, mais magrinha, né? Às vezes você fala, ai, minhas pernas são muito finas, eu não tenho tanto busto, não tenho tanto bumbum. Qual a estratégia? Evite alongar demais as suas pernas usando cintura muito alta. Quando você olha para Gisele Bündchen, por exemplo, é uma mulher de biotipo retangular. Você percebe que ela utiliza a cintura mais baixa? A cintura mais baixa, a gente não precisa demonizar a cintura mais baixa de calças e shorts, que virou assim uma demonização, né? Do tempo pra cá é só cintura alta, alta, alta. Mas você pode utilizar uma cintura média ou um pouco mais baixa se você tem um biotipo mais retangular. Seja bem-vinda, Darly, que saudade! Então, o biotipo retangular te permite utilizar essa cintura mais baixa, mais média. Por quê? Porque você pode trazer esse alongamento maior na parte do tronco e diminuir um pouco visualmente, tá? Não é cirurgia, não. É visualmente diminuir o tamanho das suas pernas. Por quê? Porque vai te trazer essa sensação de que você não é tão alta quanto você acha aí na sua cabecinha. Seja bem-vinda, Gleice. Então, quando você olhar para você e perceber que você se sente alta demais e que você tem menos bumbum, menos busto, pode ser que você seja retangular. Pode ser, tá bom? Porque somente com as medidas, somente com a análise de biotipo a gente descobre. Mas é uma dica para você que se sente alta demais ou que sente que tem pouco volume de busto e quadril e bumbum. Aí você vai fazer o quê? Trazer cintura média baixa, vai evitar trazer, por exemplo, peças muito justas ao corpo, como calça skinny vai evidenciar, legging vai evidenciar, se for uma legging você pôr uma camiseta curta ou muito justa. Você vai fazer o contrário do biotipo oval, você vai trazer peças mais soltinhas, como a pantalona é incrível para equilibrar. Você pode trazer, por exemplo, saias com babado. Você pode trazer blusas com manguinha bufante, com babado na parte da frente. Você pode abusar de babados, de franjas. Sabe essas peças que estão em alta, meio boho chique, com franjas? Você pode, maravilhosa, usar e abusar, porque vai trazer volume para o seu corpo e vai trazer muitas das vezes movimento para sua silhueta, que possivelmente a silhueta da mulher que é mais retangular, ela não tem tanto movimento, ela não tem tantas curvas. Então o que você faz? Você pode trazer esse movimento com os tecidos mais soltinhos, ou o oversize, que eu falei que no caso da mulher oval não é tão legal, o contrário da mulher retangular. A mulher que tem um biotipo retangular pode utilizar peças oversize. Sabe quando você vê aquela mulher com uma blusa, uma camiseta que é mais larga do que o tamanho dela? Ok pra mulher que é de biotipo retangular. Aí coloca um shortinho um pouco mais justo, coloca uma camiseta oversize, uma camisa oversize. Fica incrível. Pode colocar também um shortinho jeans, tá? Um exemplo que tá chegando o verão. Um shortinho jeans com uma regata básica por baixo e uma camisa oversize como terceira peça. É uma opção incrível para você ficar com um look mais elegante, um pouco mais chique e ao mesmo tempo que traga movimento para sua silhueta. O que você pode fazer? Como nós vamos entrar em um verão, que provavelmente esse ano vai ser um verão daqueles que vai ser quente mesmo, você pode utilizar uma camisa de algodão. Invista em camisas de algodão ou linho misto, tá? Não precisa ser linho 100%, mas um linho misto. Linho com algodão, linho com viscose. Por quê? Vai ser uma camisa leve, vai ser uma camisa fresquinha para você usar até mesmo na primavera e no verão e vai te possibilitar uma infinidade de montagem de looks. Com shorts, com saia, com calça e vai ser incrível você tem uma peça em um tom neutro da sua cartela de coloração. Então não precisa ser branca, mas pode ser off-white, caso você seja de primavera. Se você for de inverno, por exemplo, pode ser um branco puríssimo, uma camisa branca que vai super entrar aí dentro da sua cartela de cores e ser um coringa. Pode ser aquela camisa listrada, que é branca com azul bebê, fica lindo, fica clássico, fica chique.
Sempre pense em cores neutras para camisa, como terceira peça, principalmente se ela for oversize, porque vai te possibilitar vários looks. Então, o biotipo que é mais retangular, ele tem muitas vezes essas queixas. Ao contrário da mulher oval que reclama do bracinho gordo, a mulher de biotipo retangular reclama porque ela tem a perna mais fininha, reclama porque não tem muito bumbum. Então, abuse de saias com babado. Sabe aquela saia Três Marias? Que são 3 cores diferentes? Abusa, porque vai ampliar visualmente o seu corpo, vai trazer movimento. Abusa de peças que tenham esse movimento, esse tecido mais soltinho, porque vai trazer essa, sabe? Vai trazer essa sensação pra você. A Dani perguntou, e se a paleta for de outono? De outono você pode também utilizar peças no tom marrom, que inclusive é um tom super em alta agora nesse ano de 2025, tá assim, né, estourado em todos os lugares. E você pode utilizar uma camisa básica assim, num tom cru de linho. Você pode utilizar um marrom mais profundo, uma camisa básica que você vai usar assim praticamente todos os looks que você montar nesse verão e nessa primavera. Se você tem uma camisa básica, eu recomendo tons mais claros, tá? Porque a gente tá entrando numa estação fresca, logo tem o verão. Então, se você for pegar um marrom, pode ser profundo? Pode. Mas se for pra ser coringa, pegue um marrom mais claro, sabe? Sempre um marrom que puxe mais pro quente. Nunca um marrom que vai puxar ali por uma tonalidade que é mais, sabe, um marrom com meio acinzentado, ele vai ficar mais neutro. Sempre um marrom bem terroso. Você pode pegar alguma peça que ela vai puxar sempre aqui, ó, mais pro quente, tá? Porque nós temos as tonalidades mais frias e as mais quentes. Sempre que puxe pro quente. O outono é uma estação quente. Então, o que é interessante para você que for de biotipo retangular? Use e abuse do volume. Biotipo oval, reduza volume na parte do abdômen. E se você tiver bastante busto, que é comum nas mulheres de biotipo oval, evite volume, evite brilho na região superior. Outra opção, use brilho para você que não tem muito bumbum, para você que não tem muito busto. Você pode localizar, por exemplo, uma blusa de paetê com uma estampa em paetê, para você que não tem muito busto, ajuda. Para você que não tem muito quadril, uma saia de paetê, ótimo, porque vai trazer volume, vai trazer movimento e evidência para aquela região. Então, dá para usarmos essa técnica de camufla e evidencia em todos os biotipos. Só que cada biotipo vai ter a sua região primordial, aonde você vai focar a camuflagem, onde você vai focar a valorização. E tudo, claro, dependendo do seu desejo. Então, maravilhosa. Para todo biotipo tem o estilo perfeito, a forma perfeita para você se valorizar, para você se sentir maravilhosa. Não se sinta menos bonita porque você tem um biotipo XYZ. Porque, como eu falei, a Gisele Bündchen, ela tem um biotipo retangular. E para muitas mulheres é um grande desafio esse biotipo. E por que ela se tornou a top 1 no mundo? Então faz todo sentido nós entendermos como valorizar as nossas curvas da melhor forma, independente de como elas são. Faz toda a diferença, eu garanto para vocês. Hoje eu quis trazer sobre esses 2 biotipos numa live rápida, desavisada, mas amanhã, 9h30 mais ou menos, eu estarei aqui trazendo esse conteúdo para você florescer. Olha só, meu celular caindo, dando um tombo em vocês, pra gente florescer juntas. Então, sexta-feira, 10 da manhã, em Osasco, lá no restaurante A Casinha, nós vamos ter um brunch florescer, onde nós vamos falar de biotipo, onde nós vamos falar sobre vários temas incríveis, junto comigo e com a Simone, que vai trazer algumas dinâmicas terapêuticas para você florescer a sua feminilidade, a sua identidade. E nós vamos estar ali em Osasco a partir das 10 da manhã. Tudo incluso, tá? O brunch, as palestras, os mimos, tudo incluso. Vai ser um momento maravilhoso. Nós temos apenas 5 vagas. Então, para você que quer participar, maravilhosa, dá tempo ainda de garantir a sua vaga, me chama no direct que eu reservo a vaga para você, te mando mais detalhes, vai ser um momento especial demais, e eu tenho certeza que vai enriquecer você, né, o seu conhecimento sobre você mesma, que
é o que mais vale a pena. Investir em autoconhecimento é um investimento que sempre vale a pena. Então, para você que quer aprender mais sobre como valorizar o seu biotipo, eu te convido a deixar aqui abaixo o @ de uma amiga, para vocês estarem juntas amanhã comigo às 9h30, para aprender um pouquinho mais sobre os biotipos que eu vou trazer amanhã. Hoje eu falei o oval e o retangular. Amanhã eu vou trazer mais 2 biotipos. Quem sabe seja o seu. Então, se você quiser aprender mais, vem amanhã às 9h30 que nós vamos aprender juntas, tá bom? É sobre isso, ao vivo acontece, né, Gleice? Celular cai, vida que segue. Então marca uma amiga aqui, você que assistiu no ao vivo, para que ela possa assistir. Eu vou deixar gravada essa live e amanhã às 9h30 a gente tá aqui. Um beijo, maravilhosas, excelente dia!